Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Otávio Gonçalves da Silva e eu sou da turma 124. E o meu trabalho é sobre o consumo consciente no mundo capitalista. Bom, os tópicos são contextualização no assunto, no meio que ocorre, a assimilação e os dados de comprovação. Bom, a contextualização. O consumo consciente é aquele em que cada escolha feita é pensada no impacto ambiental e social. Quando se compra de uma empresa que apoia o meio ambiente, isso é consumo consciente. Quando você compra frutas orgânicas, isso é consumo consciente. Reutilizar as embalagens, isso também é consumo consciente, né? Aqui é uma pequena definição do que é o consumo consciente. É quando tu pensa naquilo que tu vai comprar. E aqui é uma definição de Marx, né? Que ele foi um dos principais críticos do capitalismo. E ele disse que o proletariado deveria vender sua força de trabalho ao capitalista, sendo o objetivo do capitalista acumular capital. Ele o fazia através da exploração da mais-valia, ou seja, o trabalho realizado pelo proletariado era sempre muito maior em relação à sua remuneração, sendo contínua essa exploração. Então, essa definição se usa até os dias de hoje, porque a maior parte do que nós produzimos fica com o nosso patrão, o nosso chefe, e menos de um terço é direcionado para nós, né? Então é esse contexto que nós estamos inseridos do capitalismo e o que nós estamos tentando, digamos, fazer para salvar o meio ambiente, que é o consumo consciente, né? Agora eu vou usar uma pequena história para, digamos, nos guiar nesse entendimento. A assimilação. Essa história foi retirada de um livro, né? A História das Coisas, de Leonardo, de 2015. Imagine que você chega em casa e vê tudo inundado. Vai até a cozinha e percebe que a sua torneira está jorrando água para todo lado. O que você faz? Desliga a torneira ou começa a enxugar o chão? Bom, essa história ela fala muito sobre o mundo de hoje, que nós estamos enxugando o chão com propostas ineficientes, como o consumo consciente, enquanto a torneira do capitalismo jorra consumo, né? Alaga tudo. E por que o consumo consciente não é... E por que o consumo consciente não é uma boa escolha, né? Uma das primeiras... Um dos primeiros erros é que a grande maioria das pessoas não tem a opção de escolha do que vestir, do que comer. Comem e vestem o que lhes é entregue, o que é mais barato, o que chega até elas, né? A maioria da população não... O consumo consciente não existe nesse mundo que construímos, no mundo capitalista, onde não se há limites do que pode se produzir através da natureza. Escolhas individuais não se configuram como resistência, até porque
se nós cozinhássemos menos, lavarmos as nossas roupas poucas vezes, usar menos os chuveiros, estaríamos vivendo a realidade da maioria dos brasileiros. E agora vamos imaginar, né, já que não vamos descartar totalmente essa ideia do consumo consciente, vamos imaginar que todas as pessoas tenham a opção de escolher o que comer e o que vestir, né? Mesmo que as pessoas tenham essa opção, ainda todas as pessoas pudessem e tivessem as condições para levar uma vida mais sustentável, a gente não pode esquecer que tem obsolescência programada. E é por causa disso que a cada X anos nós temos que trocar os nossos celulares, porque os aplicativos atualizam muito rápido. É por isso que as lâmpadas queimam, que as roupas se desfazem, que as torradeiras quebram. A obsolescência programada é um limite de vida útil dos nossos aparelhos. E não só dos nossos aparelhos, né? Assim como dos produtos que são vendidos nos mercados, onde que depois de uma certa data, né, da data de validade, todos aqueles produtos vão ser incinerados, né, vão ser destruídos e assim liberando as toxinas na camada de ozônio. Então, mesmo que todas as pessoas pudessem escolher, sempre haveria um jeito do capitalismo continuar vendendo e produzindo em cima do meio da natureza. Nós vamos para os dados, para a confirmação de que o consumo consciente, o consumo consciente pessoal, ele não vai salvar o mundo, pelo menos não com este modo de vida que estamos levando, né, que nos foi implantado desde o nosso nascimento. Aqui nessa primeira figura, nós temos uns dados da Agência Nacional de Águas, né, a ANA, de 2017. E aqui nós temos em primeiro lugar, né, o maior consumo de água, de 52%, é para as irrigações, né, irrigações de lavouras, né. E aquelas propagandas de consumo consciente, de escovar os dentes com a torneira fechada, de tomar banhos mais curtos, são direcionados para nós, né, o público, onde que nós gastamos 23,8% no ano de 2017. E essas propagandas tinham que ser direcionadas para as grandes indústrias, para uma economia maior de água, né? Para uma forma consciente de usar a água, de continuar produzindo seus produtos, mas sem tantos gastos, né? E logo após, né, do abastecimento urbano com 23,8%, tem a indústria de transformação com 9,1% e o abastecimento animal com 8%. E aqui no documentário, né, esse documentário foi produzido nos Estados Unidos em cima de outro documentário, né, que esse outro documentário ele priorizava esse consumo consciente. Ele dizia que nós tínhamos que mudar nossas lâmpadas, encher o pneu dos nossos carros para usar menos gasolina, né? Dirigir menos,
E esse documentário, o nome, no caso desse documentário, é Esqueça os Banhos Mais Curtos, né? Ele diz que apenas se nós adotássemos essas medidas, né? De encher o pneu dos nossos carros, dirigir menos, a emissão de carbono seria apenas de 22%, né? E a meta, né, teria que chegar, né, a meta para salvar o planeta, digamos assim, teria que ser de 75%. E com essa diminuição pessoal da emissão de carbono, não chegaria nem na metade. Então, onde estaria esse restante? Estaria com as indústrias, com as empresas, que emitem muito mais carbono do que a população dos Estados Unidos. Então são dados alarmantes, onde que é direcionado para nós, né, como consumidores, é direcionado total, é direcionado total, é direcionado total problematização para nós, sendo que quem deveria mudar mesmo são as empresas. Bom, e também tem outros dados que teve toda aquela problematização dos canudos de plástico, né? Que eles destroem o meio ambiente realmente, como qualquer outro produto feito, ele é uma acumulação de materiais provenientes da natureza. Os canudos de plástico também poluem e destroem. E só que um dado da revista super interessante, ela mostra que apenas 0,043% de todo o plástico dos oceanos são canudos de plástico, né? E quando você vai comprar aquele canudo de alumínio, né, ele vem em uma embalagem de plástico e em uma sacola de plástico. E ele acaba virando dois produtos de plástico. Então é assim que funciona o capitalismo. Ele sempre, ele sempre vai arranjar um meio de quando ser cortado um produto, surgir dois, três a mais. Eu queria fechar, né, essa apresentação com um pensamento de que tem aquele filme da Marvel, né, o Guerra Infinita, onde tem aquele super vilão, o Thanos, que o objetivo dele é eliminar metade da população mundial, né? Para que os recursos não se acabem. Só que ele poderia muito bem ter multiplicado os produtos, né, para a sobrevivência da humanidade, ou então ter mudado o pensamento de quem realmente poderia mudar o mundo, que no caso seriam as pessoas ricas com dinheiro, os bilionários, né? Então seria mais ou menos isso, que o problema não está simplesmente em nós, mas sim no meio em que vivemos. Bom, e aqui estão as fontes que eu usei, né, para essa pesquisa. E muito obrigado pela sua presença.